Muito bem, Soares. Essa relação dos sujeitos com as regras, princípios e valores, elementos constituintes da moral, tem se apresentado como alvo de grandes questionamentos, inclusive nos dias de hoje, viu, Soares? E a escola pode e deve colaborar nesta empreitada, organizando ambientes onde o modo de vida democrático oportunize a vivência da cidadania para o nascimento do respeito mútuo e para o desenvolvimento da autonomia. Sobre este assunto, eu converso agora com a gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Milena Kendrick Fiuza. Vai falar para a gente, então, dessa questão aí da relação da moral no seio familiar. Bom dia, Milena. Como que a gente trabalha essa relação entre a educação moral no seio familiar e essa relação com a escola? Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre educação, e especialmente quando a gente conversa dessa educação no seio familiar, né? Então nós conversamos sempre que a educação começa lá na família para depois vir aqui para a escola, né? Porque a gente pega os pequenos aqui na escola e aí que a gente começa a educação escolar efetivamente. No entanto, quando a gente fala aí especialmente dessa educação moral, educação de valores, as crianças não vêm assim sem nada, né? Elas não vêm rasas, elas não vêm um papel em branco como se pensava antigamente e que a gente aqui colocava coisas nela. Não, ela vem com aquilo que ela já tem dentro de casa. E nós na escola, em parceria com a família, a gente começa a construir determinados valores, enfim, determinada moral, né, que é o assunto do momento agora, mas ele é construído e ele se inicia lá no seio familiar. Então, por isso a importância dos pais, da família, e aí não estamos falando só de pais, porque a gente está pensando na família como um todo, né? A gente está pensando quem convive com essa criança, independe do tipo de família que a gente se constitui, se é avô, se é avó, se são irmãos, primos, enfim, é quem convive no dia a dia. E aí nós pegamos aquilo que a criança traz lá da família e trabalhamos na escola. Aquilo que nós começamos dentro da família, a gente faz uma extensão na escola e continuamos na família novamente. Então é uma troca constante. Não dá para ser nem só na escola e nem só na família. Por isso que a gente fica o tempo todo tentando discutir com a família e com a escola o que é que tem que ser trabalhado. Nós precisamos aí entender o que a família e a escola, e aí a gente não sabe muito bem, será que eu trabalho isso na família, isso na escola? Será que a gente não está tomando conta muito do que é o trabalho da família na escola? Será que eu tenho que me meter nisso? Será que eu não tenho? Regra básica, né? Aquela educação que a gente entende que é familiar, né? Aquela dos limites, essas são de casa. Aquela é familiar, não tem jeito. Essa a gente não pode chegar para a escola nunca, né? Essa é sempre de casa. Ela vai continuar na escola, mas ela com certeza é de casa também. E quando há uma tendência de mudança na sociedade, quanto à educação, essa postura, né, e os valores morais, como fazer com que esse alinhamento entre a educação de casa e a educação da escola se adapte de forma harmoniosa? Então, basicamente, assim, de uma forma muito rápida, claro, e aí o conceito de moral é amplo e vários estudiosos têm um conceito, mas basicamente moral se refere às regras de conduta, né, que são aplicadas a determinado grupo, a determinada cultura. Então, vai mudando a sociedade, o grupo, enfim, vão mudando essas regras e essa moral. E aí, bem como você diz, como vão mudando as condutas, essas regras, a gente vai tendo que se adaptar. Então, a sociedade vai mudando aí o conceito de família, vai mudando as regras, por exemplo, virtuais, né? Hoje a gente tem que discutir muito essas questões do que pode e o que não pode na internet, por exemplo, as regras de casa. Hoje mudou muito, né? Mudou muito as regras de casa. Hoje a gente sabe que a relação
dos pais, enfim, com os filhos, aquela olhada que o pai dava antes para o filho já não serve tanto, né? Antes era aquela, dava uma olhadinha para o filho e já sabia o que significava. Hoje em dia já não tem tanto significado. Então, assim, a regra já não é tão normal como era antes, você não é igual para todas as famílias. Portanto, tem que se alinhar desde sempre lá com a escola, o que a escola pretende, então conhecer a escola, saber os princípios que aquela escola tem, o que a escola pretende. Então a primeira coisa, você escolhe a escola pela qualidade da escola, pelo aquilo que a escola forma, mas também pelos valores que ela tem, né? Então, assim, se a escola condiz com aquilo que eu quero, com aquilo que eu quero de formar de cidadão, ótimo, então é uma escola que serve para mim. Também tem aquilo que eu quero formar com meu filho, né? Então a educação no seio familiar é aquilo que eu entendo de importante com meu filho. E aí tem várias formas de educação e que a gente, enquanto pai, fica um pouco perdido, porque exatamente como vem mudando a forma de educar os filhos, a gente fica assim, entre ter uma educação autoritária, que muitas vezes, e muitos de nós aprendeu com os pais, né, que é aquela assim, faça porque eu sou seu pai e eu sei o que é melhor para você, e que muitas vezes é verdade, porque os pais sabem o que é melhor para a gente. Então, várias vezes você não vai discutir com os pais porque eles sabem o que é melhor para você. Então, naquele momento, você não vai discutir com uma criança, por exemplo, de 1 ano, quando ele precisa tomar um remédio ou quando ele precisa tomar banho, porque naquele momento você sim é o adulto responsável e sabe o que é melhor para ele. Muito bem. Então você está sendo a autoridade naquele momento. Ótimo. Aí tem muitas vezes que os pais fazem uma educação por ameaça de amor, né? A gente vê os pais assim, veja, se você não fizer isso pelo pai, pela mãe, a gente vai ficar triste, o pai vai sofrer se você não ficar. A criança fica o quê? Insegura. Então a troca aqui é uma outra troca, né? A criança fica assim, acaba fazendo pelo medo de perder o amor do pai ou da mãe. Então o melhor que a gente tem que perseguir é uma educação elucidativa, que é aquela que a gente explica o porquê das coisas, né? Que a gente explica a razão do porquê daquela situação. Nesse momento a gente está construindo uma educação moral de verdade. Então a gente está explicando para os nossos filhos, enfim, porquê daquela conduta, porquê daquelas regras, enfim. Dá para ser o tempo todo assim? A gente consegue? Claro que não. Então, ora a gente vai ser de um jeito, ora a gente vai ser de outro. O que é importante é perseguir este formato, perseguir esta forma, essa construção dessa moral, dessa forma de educação. E isso também a gente estende na escola. Isso a gente constrói com os alunos na escola, essa construção de entender as justificativas racionais das coisas, né? De construir argumentos para aquilo que a gente está fazendo. Que não é porque mas porque tem um porquê que chegou até ali, enfim, para que ele tenha sempre justificativas racionais e conteste aquilo e pense sobre aquilo. Então essa é a intenção da educação, tanto no ambiente familiar quanto escolar. Uhum. E de que forma os pais que buscam isso, eles podem conseguir um apoio, conseguem se aprofundar nisso, né, para aprimorar esse processo, Milena? Olha, hoje, veja, a maravilha da internet, ainda que a gente tenha essas situações que nos deixam um pouco e os pais de cabelo em pé, né, com o controle, às vezes, que a gente tem que ter com o que os filhos estão acessando, a internet também traz muita maravilha para os próprios pais. Há muitos vídeos, há muita literatura, há muitas dicas, programas que
auxiliem os pais nisso, de como auxiliar os filhos, de o que assistir com os filhos, de o que ler junto com os filhos, para que possa construir essa educação moral com os filhos, né? De como construir essa educação elucidativa. Como é que é o caminho que a gente faz. Claro que o bom e velho diálogo, porque não precisa de nada dessa regra toda. Basta, assim, uma boa conversa, eu estar perto do filho e não tem jeito. O bom e o velho exemplo ainda continuam sendo a melhor forma, né? Não é a única, mas é sim a melhor. Então, quando eu dou um bom exemplo, quando eu mostro a melhor forma de fazer fazendo, esse é o caminho. Então, os pais, com toda certeza, pecam quando eles dizem assim, eu não faço, mas eu mostro para o meu filho como é que faz, que eu digo para ele qual que é o melhor caminho. Errado. Não adianta dizer o caminho, precisa fazer o caminho para ele ver como é que faz. Então, assim, quando eu digo que é errado mentir, mas ele me vê fazendo pequenas mentiras no dia a dia, pronto. Foi tudo por água abaixo que eu tentei fazer. Então, assim, ele tem que me ver não mentindo nunca. Pronto, não precisa fazer mais nada. Ele não vai mentir, com certeza. Então, esse é o melhor caminho. E na escola, vale sim pedir ajuda. A escola está muito aberta hoje aos pais que querem melhorar. A escola está muito aberta hoje aos pais que querem pedir ajuda. Veja, olha, eu não estou sabendo lidar com meu filho, eu estou com dificuldade, eu não sei o que fazer aqui com ele, porque eu não sei, eu acho que eu não estou conseguindo dar limite aqui para o meu filho. O que será que você me aconselha? Fazer essas perguntas na escola, a escola está muito aberta a orientar os pais ultimamente, né? Passou uma época aí que a escola falava, olha, você sabe aí o que fazer, eu não sei, né? Você cuida do seu filho lá em casa. Hoje não, hoje a escola está muito aberta a orientar os pais nesses assuntos. Tá certo. Conversamos com a gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Milena Kendrick Fiuza. Milena, muito obrigado pela essa conversa, contribuiu muito. Fique à vontade para deixar aí uma mensagem, né, para aqueles pais que estão tão preocupados, de repente, né, nos dias de hoje, com essa educação no seio familiar. Muito obrigado e fique à vontade aí para a sua mensagem final. Tá certo. Eu que agradeço o convite. A minha mensagem, com certeza, é a de que mantenham a calma, né? Sim. Embora aí os nossos filhos e nossos adolescentes, enfim, estejam em estágios diferentes dos nossos e que nós tentamos manter relação melhor com eles, tentamos dialogar, enfim, nos aproximar, a relação nunca vai ser igual. A gente nunca vai ser igual ao filho e nem é para ser. A relação sempre vai ser diferente e tem que ser diferente, porque são de natureza diferente. O adulto vai ser sempre o adulto e a criança vai ser sempre a criança, o adolescente vai ser sempre o adolescente. Isso a gente nunca pode perder de vista. Sempre vai precisar um adulto para conduzir aquele que ainda não chegou lá. Porque às vezes a gente quer ficar igual e aí a gente se perde. Não está todo mundo igual nessa relação. Precisa sempre ter um responsável para conduzir. Então eu espero que cada um de vocês aí seja o responsável para conduzir da melhor maneira. Muito obrigada. Essa foi a gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Milena Kendrick Fiuza, falando pra gente sobre educação moral no seio familiar. Da redação, Fernando Figa.